Enquanto isso, a nuvem radioativa continuava avançando sobre a Europa, passando sobre a Bavária e o norte da Itália. A chuva levou o Césio 137 e o iodo 131 para o sul da França e a Córcega. Plantações e pastos foram contaminados. Enquanto as autoridades francesas negavam a presença da nuvem, ela alcançou a Grã-Bretanha e se espalhou até a Grécia. Em Chernobyl, o nível de radioatividade continuava a aumentar. 6.000 toneladas de areia e ácido bórico cobriram a cratera. Mas no subsolo, a gigantesca massa de magma incandescente continuava ardendo. 10 dias depois do desastre, Gorbachev convidou pessoalmente Hans Blix, o diretor da poderosa Agência Internacional de Energia Nuclear, para visitar o local. Foi o primeiro especialista e o primeiro ocidental a visitar Chernobyl. Облет места аварии на Чернобыльской атомной станции. Каково ваше мнение? Что можно сказать по этому поводу? Well, we have seen the site from the air. Nós sobrevoamos o local e vimos que havia fumaça saindo dos escombros da usina. Falou-se sobre o risco de uma segunda explosão. Falaram sobre isso quando estávamos em Moscou. Um amigo nosso, parente de um dos especialistas, ligou para ele e disse que havia rumores de que um segundo reator poderia explodir também. Na parte inferior do reator, 195 toneladas de combustível nuclear ainda estavam queimando, gerando um calor inacreditável que aos poucos foi derretendo a areia da superfície. As rachaduras logo começaram a aparecer. Depois que tapamos o buraco, a temperatura lá dentro começou a subir. Ficamos com medo porque podia haver outra explosão. Foi assustador. Os cientistas vieram para fazer a leitura e ficaram preocupadíssimos. Tinham medo de que a temperatura alcançasse um nível crítico, o que provocaria uma segunda explosão. Teria sido uma tragédia sem precedentes. A laje de concreto debaixo do núcleo do reator estava esquentando e corria o risco de se partir. O magma podia começar a vazar. A água que os bombeiros jogaram logo depois do desastre estava empoçada embaixo da laje. Se o magma entrasse em contato com a água, isso causaria uma segunda explosão, ainda mais devastadora do que a primeira. Os maiores especialistas do país foram chamados para ajudar. Vassily Nesterenko era um deles. Na época, ele trabalhava com mísseis intercontinentais soviéticos. Se o calor fizesse com que a laje de concreto trincasse, bastaria que 1.400 quilos da mistura de urânio e grafite entrassem em contato com a água para detonar uma segunda explosão. Essa explosão seria comparável à de uma bomba atômica gigantesca. Nossos especialistas avaliaram os dados e concluíram que a explosão teria uma força de 3 a 5 megatons. Minsk, a 320 quilômetros de Chernobyl, desapareceria do mapa e a Europa ficaria inabitável. Precisávamos parar o processo. Se ele continuasse, teria sido uma catástrofe nuclear. Teria sido um desastre sem precedentes. Essa segunda explosão seria acompanhada por uma onda de choque e um aumento gigantesco da radioatividade, que acabaria com milhares de vidas em questão de horas. Ainda bem que não aconteceu. Já havia trens com mais de 1.000 vagões em Minsk, Gormel e Kiev, prontos para levar a população. A situação era crítica. Em Moscou, o governo decretou 2 medidas de emergência. A primeira foi enviar um batalhão de bombeiros para retirar a água acumulada sob o reator. Mais tarde, eles seriam declarados heróis nacionais, mas sofreriam com as sequelas da radiação para o resto da vida.
A segunda medida era selar a fissura para abaixar a temperatura definitivamente. Em 2 dias, os homens despejaram 2.400 toneladas de chumbo dentro do reator. Começamos a despejar o chumbo e a temperatura caiu na hora. Ele foi bem absorvido e selou a fenda conforme ia derretendo e, com isso, a radiação diminuiu. Só que parte desse chumbo derreteu em contato com o fogo, evaporou e ficou na atmosfera. 20 anos depois, ainda há sinais de chumbo nos doentes de Chernobyl. Hoje há muitas críticas, mas naquela situação não havia nada melhor a fazer. Todas as pessoas, civis ou militares, oficiais ou não, trabalharam sem descanso. Eu participei desse primeiro estágio e posso dizer que não havia escolha. Tinha de ser feito. Foi por heroísmo. Durante a operação, 600 pilotos foram contaminados. Todos morreram, mas seus esforços adiaram o pior por alguns dias. Embora tivesse sido coberto, o incêndio não tinha acabado. Sobrevoos com helicópteros não iam resolver o problema. Era preciso chegar mais perto, entrar na fissura. Mas como? Diante da ameaça de uma segunda explosão, as medidas de emergência continuaram. A planta da usina revelou que era possível chegar à zona ativa através dos túneis de cabos e canos feitos de concreto. Uma delegação de técnicos do Instituto Kurchov se aventurou no labirinto. Era uma tarefa difícil, já que parte dos túneis tinha sido destruída pela explosão. Com o maçarico, eles abriram um buraco no quarto reator e inseriram detectores de radioatividade, termômetros e câmeras. O resultado foi aterrador. Os níveis de radiação eram astronômicos e o que eles mais temiam se confirmou. O magma quente tinha trincado a laje de concreto, vazado para uma área inferior vazia e agora ameaçava se infiltrar ainda mais. O risco de haver uma explosão era de 5, 10%. Drenamos a água debaixo do reator, mas era preciso fazer mais. Tínhamos que pôr alguma coisa embaixo do reator para impedir que o magma se infiltrasse. Alguma coisa que o impedisse de vazar. Nada impedia que o magma se infiltrasse ainda mais no subsolo arenoso. Abaixo do reator, havia um enorme sistema aquífero que abastecia o país inteiro. O que mais nos preocupava era que todo aquele magma podia fazer tudo ruir de uma vez e chegar ao lençol subterrâneo, o que contaminaria os rios Triper, Nietiva e Kiev e o Mar Negro. E era imperativo encontrar uma solução. Cogitou-se uma nova operação, mas que causaria mais mortes. No dia 12 de maio de 1986, 17 dias depois da primeira explosão, os mineiros de Tula, a 1.000 quilômetros de Chernobyl, receberam a visita do vice-ministro de Minas e Energia. O ministro falou sobre o acidente em Chernobyl. Disse que precisava de mineiros da nossa região de Moscou e nos deu 24 horas para reunirmos os nossos pertences. No dia seguinte, um ônibus nos pegou numa praça e nos levou para o aeroporto de Moscou. No dia 13 de maio, nossos camaradas já estavam trabalhando em Chernobyl. A missão deles era chegar ao reator pelo único caminho possível, o subterrâneo.
Nossa missão era uma só: cavar um túnel de 150 metros a partir do terceiro reator até a avaria embaixo do quarto reator. Depois tínhamos que construir embaixo do quarto reator um túnel de 30 metros de comprimento por 30 metros de largura para depois instalar o dispositivo para resfriá-lo. Para limitar a exposição à radiação, os mineiros fizeram um buraco de 12 metros antes de começar a cavar na direção do reator. Ali, eles fizeram uma câmara de 2 metros de altura por 30 de largura, onde foi montado um sistema de refrigeração com nitrogênio líquido. Тебе говорили, что нужен вентиляционный рукав. Ты меня слышишь? Em um mês, 10 mil mineiros da Rússia e da Ucrânia desceram ao túnel. Todos tinham entre 20 e 30 anos. Lá dentro não havia ventilação e por isso a temperatura chegava a 50 graus. A radioatividade era de no mínimo 1 Rontgen por hora. Trabalhamos sem nenhum equipamento de proteção. Não dava para usar máscaras porque o filtro ficava úmido em questão de minutos. Todo mundo trabalhava sem nada, até sem camisa. Bebíamos água direto das garrafas abertas, o que era péssimo porque estávamos ingerindo partículas radioativas junto com a água. Um dos nossos camaradas engoliu um grão de areia altamente radioativo e morreu. Como a gente ia saber o que cada um inalava ou ingeria? O mais difícil era a falta de oxigênio. E o calor insuportável. Era absurdamente quente. O pior era que precisávamos trabalhar rápido. Trabalhar sem descanso. Isso era o pior. Grupos de 30 mineiros se revezavam a cada 3 horas, 24 horas por dia. Eles cavaram um túnel de 150 metros num mês e 4 dias. Um trabalho que normalmente levaria 3 meses para ser concluído. O lugar mais perigoso não era lá embaixo. Não havia muita radiação embaixo do reator. Mas assim que subíamos, tínhamos que correr, e rápido. A radioatividade na entrada do túnel era 300 vezes mais alta. Nenhum único mineiro foi poupado da exposição. E nenhum foi informado da gravidade do perigo que estava correndo. Alguém precisava fazer aquilo. Se não fôssemos nós, seriam outros. Nós cumprimos nosso dever. Se devíamos ter aceitado, é muito tarde para julgar. Eu não me arrependo. Os mineiros cumpriram a missão, mas o sistema de refrigeração nunca chegou a ser montado. A câmara subterrânea foi preenchida com concreto para solidificar a estrutura. Segundo dados oficiais, cada mineiro recebeu de 30 a 60 Rontgens, mas os sobreviventes afirmam que receberam até 5 vezes mais. Estima-se que 1/4 desses homens morreu antes dos 40 anos de idade. 2.500 vidas se perderam, mas não constam de nenhuma estatística oficial. Enquanto os mineiros ainda cavavam debaixo do reator, Hans Blix e as autoridades soviéticas organizavam uma entrevista coletiva em Moscou. Let me say that on behalf of the IAEA, em nome da AIEA, quero dizer que lamentamos profundamente este acidente trágico, a perda de tantas vidas e o prejuízo causado. Fizemos um acordo com as autoridades soviéticas que irão a Viena para analisar as consequências do acidente.
Perante 500 jornalistas do mundo todo, Blix anunciou uma conferência internacional em Viena, onde os soviéticos forneceriam todas as informações sobre o desastre. O resultado mais importante da entrevista coletiva foi que o povo russo passou a acreditar no governo. As pessoas estavam acostumadas a nunca acreditar no que o governo dizia, porque ele sempre omitia informações. O povo nunca sabia de nada. Então, quando ouviram as notícias do acidente, ficaram com medo que fosse pior. E era. Foi terrível com certeza, mas de alguma forma passaram a confiar no governo. Foi uma vitória da Glasnost. Os soviéticos concordaram em cooperar com o Ocidente. Foi uma mudança histórica que deu início a uma abertura conhecida como Glasnost, uma vitória política de Gorbachev. Em Chernobyl, embora o incêndio tivesse sido controlado, a fissura e as toneladas de lixo radioativo estavam expostas aos elementos. Era mais do que urgente cobrir a estrutura danificada e limpar a área. Para tanto, seriam necessários mais homens, muitos mais. Добрый вечер, товарищи. 18 dias após o desastre, Gorbachev falou ao povo soviético. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. Вся работа, по сути, ведется круглосуточно. Задействованы научные, технические, экономические возможности всей страны. O país todo foi mobilizado. Nada de formalidades burocráticas. Se alguém tinha o que precisávamos, pegávamos. A preocupação com os custos ficou para depois. Pegávamos tudo de que precisávamos. Era uma situação de emergência. O general Nikolai Tarakanov comandou as tropas terrestres. Em apenas um ano, 100 mil soldados e oficiais passaram por Chernobyl. Eram todos reservistas. Foram convocados pelas autoridades das cidades onde viviam e enviados para o fronte. Militares ou civis, oficiais ou soldados rasos, eles ficaram conhecidos como liquidadores, um termo inventado naquela situação. Sua missão, liquidar, acabar com a radioatividade. Сначала ходишь первые дни, прячешься, одеваешь маску, а потом уже забываешь, даже на производстве уже забываешь одевать ее. Уже как дома, чувствуешь себя действительно, привыкаешь здорово. Все улыбаются, все довольны. Водку не продают. Вообще в Москве такой слух был, что на Чернобыль приезжают, водителям каждый день дают 150 грамм этого. Я с женой разговаривал, 150, и рассказываю, говорю, в столовую заходишь 150, выходишь 150. Она, ты хоть закусывай там. Самое интересное, тут просто нет. Igor Kostin era um dos 5 repórteres autorizados pelo Kremlin a fazer a cobertura. Fato inédito num país onde tudo era mantido em segredo. 3 dos seus colegas já haviam morrido. Não havia títulos, nada de ministros, generais ou soldados. Ninguém dizia, eu sou general, faço o que eu mando. Todo mundo estava fazendo o melhor que podia. E foi assim que começou a operação batizada de liquidação do acidente de Chernobyl. 100 mil soldados, além de 400 mil civis, operários, engenheiros, enfermeiras, médicos e cientistas de cada república soviética passaram por Chernobyl. A União Soviética estava travando sua última e maior batalha. 500 mil pessoas. Havia mais homens em Chernobyl do que os que lutaram contra Napoleão. Só que o nosso exército tinha sido contaminado. Do céu, os helicópteros despejavam toneladas de um líquido grudento, uma mistura que aglutinava e colava a poeira radioativa no chão.
Enquanto isso, brigadas de liquidadores ficaram encarregadas de limpar a área, casa por casa, e remover a camada de poeira radioativa que cobria tudo. Создавались специальные бригады охотников. Havia esquadrões especiais de caçadores. Eles usavam rifles e patrulhavam o interior e as florestas, matando cães e gatos. Todos os animais tiveram que ser mortos, porque depois de vagar pelas áreas mais contaminadas, estavam encharcados de radioatividade e podiam contaminar os liquidadores. As últimas vilas onde ainda havia habitantes foram evacuadas. As casas foram demolidas uma a uma e enterradas. À noite, os caminhões, as máquinas e os homens estavam cobertos de poeira radioativa. Um amigo me falou: Igor, vamos rápido tomar banho. E lá fomos nós. Nos esfregamos um ao outro durante uma meia hora, com uma bucha grossa e um sabão bem forte, bem concentrado. Nos lavamos bem, a cabeça, o corpo inteiro, várias vezes, até cansar. Depois disso, colocamos roupas limpas e fomos comer. E comemos muito bem. Isso era necessário num trabalho como aquele. Porque com a radiação ionizante, você precisa estar forte, bem forte, porque toda essa radiação se aloja nos pontos mais fracos do seu organismo e lá se instala. Em volta da usina, teve início uma operação colossal, que funcionava 7 dias por semana, sem um minuto de descanso. 300 mil metros cúbicos de solo contaminado foram retirados, levados para valas enormes e cobertos com concreto. Aqui, em volta do quarto reator, foi onde as missões mais perigosas aconteceram. 8 semanas depois da explosão, os liquidadores atacaram o coração do problema. Para neutralizar o lixo tóxico a longo prazo e impedir que se espalhasse ainda mais, o reator inteiro teria que ser isolado. Lev Bocharov foi um dos engenheiros que desenhou a enorme estrutura que cobriria o quarto reator completamente. Um sarcófago de aço e concreto de 170 metros de comprimento por 66 metros de altura. Aquele foi um projeto único. Ninguém jamais havia construído uma estrutura como aquela numa área tão radioativa. Só podíamos trabalhar alguns minutos de cada vez. Um projeto como esse nunca havia sido feito. Era um desafio gigantesco. Como construir uma estrutura colossal num lugar onde as pessoas só podiam trabalhar alguns minutos, às vezes segundos, de cada vez? Uma situação como aquela exigiria maior capacidade de improvisação dos liquidadores e colocaria mais vidas em risco. Doze semanas se passaram desde a primeira explosão no bloco 4 da usina nuclear de Chernobyl. Para impedir que a contaminação se alastrasse, o ataque final foi lançado. A radioatividade naquele setor era tão alta que só máquinas controladas à distância podiam trabalhar ali. Só que alguém tinha que levar essas máquinas até o local.
Os trabalhadores só podiam ficar ali alguns minutos. Caso contrário, receberiam uma dose letal de radiação. Cada segundo aumentava o risco de vida. Esse era um dos veículos blindados. Parece primitivo, mas nós mesmos tivemos que construir. Tivemos que forrar inteiramente as cabines com chumbo para proteger os soldados da radiação da melhor maneira possível. Cada peça metálica da estrutura era fabricada às vezes a centenas de quilômetros dali. As peças eram levadas uma a uma para a usina, para serem montadas lá. Um quebra-cabeça extraordinário. Vigas de 150 toneladas com 70 metros de comprimento, escoras de 45 metros de altura. Esse é o Demac 4000. Olha o tamanho desse guindaste. Não podíamos trabalhar ali muito tempo, então não podíamos nos dar ao luxo de errar. Um mínimo erro de cálculo e teria sido impossível montar tudo. Apesar das péssimas condições, o trabalho progredia. 100 mil metros cúbicos de cimento foram utilizados na estrutura. Mas a descoberta de um novo problema suspendeu o trabalho. O teto da usina estava coberto por pedaços de grafite contaminados. Это будет примерно 1000. Вот около вот этого колпака примерно 200. Все, пойдемте. На сегодня хватит нам. Выходим, пойдемте. И ты тоже выходи оттуда. Eram blocos de grafite que cobriam as barras de urânio e voaram durante a explosão. Um único pedaço emite radiação suficiente para matar um homem em menos de 1 hora. Era essencial se livrar deles antes de continuar com a construção. Там очень большие уровни радиоактивного излучения, и поэтому туда подойти крайне тяжело. Ну и зачем туда пускать людей, когда тут может техника сработать? A solução foi levar robôs até o telhado para jogar os destroços radioativos lá de cima. 60 metros abaixo, outros robôs juntavam os detritos e os enterravam em valas. Mas depois de alguns dias, a radioatividade ambiente começou a afetar até as máquinas. Os circuitos eletrônicos não aguentaram. Entraram em colapso e pararam de funcionar. Uma das máquinas quase se jogou de cima do telhado. Он же поперек висит. O uso de robôs teve que ser descartado. Eles teriam que ser substituídos por homens. E naquela época, os soldados russos começaram a ser chamados de biorobôs. Um batalhão de jovens se preparava para subir no telhado do terceiro reator pela primeira vez. Todos tinham entre 20 e 30 anos de idade. Eram todos reservistas, convocados para a batalha mais perigosa e mortal em Chernobyl. Nenhum ser humano jamais tinha trabalhado em áreas com uma radioatividade tão alta. O general Nikolai Tarakanov comandou a operação e supervisionou pessoalmente os mínimos detalhes, como as proteções de chumbo que os soldados foram forçados a fazer à mão na véspera da operação. Os flancos, as costas, as botas. Eles estavam cobertos de chumbo da cabeça aos pés. Tinham chumbo no capacete, na máscara de proteção contra os raios beta. Tinha um chumbo no avental especial
E na luva, com dupla camada protetora. O uniforme completo pesava entre 26 e 30 quilos. Хорошо, значит, первый вопрос решили. Так, медицинское свидетельство не все прошли? Все. Нет, подождите, это ответ, значит, не по существу. Анализ крови, правильно? Значит, я вам действительно, товарищи, говорю, мы проводили 2 дня назад эксперимент с научным центром. Офицеры ходили.